ela já me ligou, pediu pra ela começar. Eu disse, ah, tudo ok? Aí eu disse, Ana, caso der algum problema lá na transmissão, ela me ligue daqui a 2 minutos. É isso, Luiz. Aqui, ó. Então.
Só aqui não, Julião. Essa daqui, né? É, você. Ah, não, Bateria. Bateria uma boa. Agora fica uma... de 10. É. Pode ser separação para ver as coisas. Bateriazinha de
Ok? Bom, boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Nós vamos dar início a esse seminário Inovação Tecnológica, Empreendedorismo e Recursos Hídricos. E antes de falarmos do seminário, da importância desse seminário, eu queria compor a mesa convidando o nosso vice-prefeito de Sobral, Dr. Carlos Hilton. Convido a doutora Daniele Costa, secretária de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Sobral. Doutora Luísa Barreto, secretária de Agricultura e Pecuária de Sobral. Vice-reitora Isabelle Montealverne, representando a nossa uva. Professor Herbert Vasconcelos, diretor do Centro de Educação à Distância de Sobral. Vereadora Cristiane Coelho. Professor Eliano Vieira Pessoa, diretor do Instituto Federal do Ceará. Professora doutora Crislene Carvalho, das Faculdades INTA. Professora doutora Maria Rodrigues, ou Márcia Rodrigues, das Faculdades Luciano Feijão. Quero convidar o Dr. Fernando de Viapina, diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Convido também Silvia Aguiar, representando a Universidade do Novo México. Bom, por favor. Mesa pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a honrosa presença dos senhores e das senhoras, professores, professoras, representações de vários municípios aqui presentes. Eu queria, com a atenção de todos, ouvir as pessoas que vão falar da importância deste seminário. E a primeira pessoa a usar da palavra é a nossa vice-reitora, professora Isabelle Montealverne. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria saudar a mesa do nome do nosso vice-prefeito, Dr. Carlos Hilton, e, ao mesmo tempo, saudar esse auditório, né, repleto. Quero pedir desculpas, né, e justificar a falta hoje aqui do professor Fabiano Cavalcante, a quem eu estou representando, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, e dizer da nossa felicidade enquanto missão, né, na UFA, de estar aqui nesse evento como parceira da Prefeitura Municipal de Sobral, nesse projeto, né, nesse seminário de inovação tecnológica, empreendedorismo, pensando, né, nas novas formas de melhorar as nossas condições do semiárido nordestino, pensando no povo, né, carente da nossa região. Então, eu quero dar as boas-vindas aos professores, né, da Universidade do Novo México, que vem trazer as suas tecnologias para nos mostrar como
né, podemos alcançar melhores condições no nosso semiárido. Então, muito obrigada a todos, né, boa tarde e um bom seminário. Aí, professora Isabelle Botialverne, representando a nossa UVA. Outra palavra da nossa secretária, professora Luísa Barreto, secretária de Agricultura e Pecuária. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, para a gente não ser repetitivo, né? Cumprimentar a mesa na nome do nosso vice-prefeito Carlos Hilton e o auditório na pessoa do professor Raul Gouveia, né? Que foi o contato feito pela Daniela e a Silvia e a Cristiane para que a gente pudesse articular esse seminário. Para nós, da Secretaria da Agricultura, esse seminário é muito importante. Aliás, não só para a Secretaria, mas para o meio agrícola, né, para a comunidade agrícola que está bem presente aqui, ele é muito importante, porque nós vivemos numa luta boa, né, como disse o Viveu, constante para que a gente possa implantar tecnologias de convivência com o semiárido. Nós temos um gabinete de convivência com o semiárido, que nós trabalhamos e nos reunimos constantemente, que é liderado aqui pelo nosso vice-prefeito e pelo Viveu, onde a gente reúne a sociedade e as instituições parceiras, inclusive a COGETA aqui presente, o Vicente Lopes. Inclusive, Vicente, eu acho que poderia ser convidado aqui para a mesa, porque ele está representando o governo do Estado, viu, Dani? Aqui, viu, Rui? Vamos chamar aqui o Vicente para compor a nossa mesa. Então, assim, esse gabinete ele vem reunido com o sindicato, com os representantes das comunidades, onde a gente busca alternativas de convivência com o semiárido. E só para vocês terem ideia, no ano de 2000, no final de 2013 para o início de 2014, nós construímos 40 poços profundos em Sobral. Desses 40 poços, menos de 50% a gente encontrou água. E da água que a gente encontrou, quase que 100% foi água salobra, água salgada, né? Ou seja, água quase que improdutiva, dificilmente improdutiva. Então, nós buscamos essa articulação, nós, que eu digo, a prefeitura, né? Buscamos essa articulação para que a gente pudesse ouvir, né? Uma comunidade científica de outro país, que vive uma realidade também um pouco parecida com a nossa, e que, segundo as informações das quais eles nos passaram, eles têm tecnologias que possam ser adaptadas às nossas condições. Então, nós queremos agradecer a presença dos professores aqui da cidade do Novo México, né, empresários também presentes, né, para que realmente a gente possa ouvi-los. E, a partir da sua experiência, a gente possa realmente continuar o nosso trabalho, que não é ainda suficiente. Nós temos feito um esforço muito grande, através do nosso prefeito, através do nosso vice-prefeito, da Secretaria de Obras também, que é uma parceira forte nesse segmento, para que a gente realmente possa minimizar e conviver com as condições do semiárido, que não são fáceis, mas são possíveis. Então, nós temos trabalhado diuturnamente para que a gente possa tanto implantar projetos hídricos como projetos produtivos, para que o nosso agricultor familiar, o nosso pequeno agricultor, o médio agricultor, possa conviver com essa realidade do nosso semiárido. Boa tarde, obrigada. Luísa Barreto, nossa secretária de Agricultura e Pecuária. Muito obrigado, Luísa. Agradeço aqui ao Portela, o coordenador do CIDT em Sobral. Agradeço aqui ao Igor Bezerra, que é o nosso coordenador de juventude. Agradeço ao nosso superintendente da AMA, Wilson Angelim, ao Fábio, representante aqui ao SENAC. Quero agradecer aqui ao professor Veríssimo, que também representa as redes sociais e as emissoras de rádio de Sobral. Outra palavra, vamos trazer agora a Daniele Costa, nossa secretária. Boa tarde a todos e a todas. Estejam muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito, parceiro de todas as horas, Carlos Hilton, aqui representando o nosso prefeito Bebeu, e a mentalidade e a forma de trabalhar, que é com parceria, a nossa secretária, parceria amiga Luísa Barreto, e a Webit, em nome de todos, que nos acolheu também aqui no nosso Centro de Educação à Distância,
E já vou falar, nosso vice-prefeito, que a gente tem aqui várias parcerias para serem startadas. Nossa vice-reitora Isabel Monte Alverne, nossa vereadora Cristiane, parceira de todas as horas, professora Luiziane das faculdades INTA, professora Márcia Rodrigues, parceira da nossa faculdade Luciano Feijão, Fernando Biapina, parceiro e diretor da nossa professora Ana do IFES, Silvia, nossa articuladora aqui, parceira de todas as horas, Silvia Aguiar, e Vicente Lopes, representando aqui a COGER. Esse evento não seria possível se não fosse por várias mãos e várias cabeças, né? A palavra de ordem no mundo, e que representa tão grande esse crescimento da nossa cidade, Sobral, é a parceria, a troca de experiência, a interatividade, e é isso que é a marca da gestão do nosso prefeito Bebeu, e sobretudo aqui, coordenado pelo nosso vice-prefeito Carlos Hilton. Tem um grupo conosco, secretários, que a gente possa estar sempre atuando e agindo de forma positiva, de forma interativa. E aí, os desafios que se apresentam na nossa cidade, que se apresentam no nosso país, eles são, na realidade, incentivos de superação. Obrigada. De superação da nossa realidade. E é pensando alto, mas pensando em conjunto, que nós vamos superar esses desafios. Temos aqui professores, PhDs e empreendedores da Universidade do Novo México, que fica nos Estados Unidos, e é extremamente importante a convivência e essa troca de experiência entre setor produtivo, universidade e gestão pública. O que nós devemos aprender com eles? O que eles podem aprender conosco? Sobretudo, nossa cidade de Sobral, nosso estado é extremamente caloroso, não é, Luísa? Calor humano, não é o calor do sol, não, também tem, né? Mas isso representa uma marca da nossa forma de pensar, uma marca da nossa forma de agir. Tecnologia não é só tecnologia da informação. E a gente tem assistido isso no programa Cabra Nossa de Cada Dia, a gente tem assistido isso nos próprios designs de artesanato, inclusive o professor Raul, que eu tive a honra de conhecer, né, já foi diretor do BID, já faz parte também do setor de empreendedorismo na universidade, mas o que nós temos que aprender com eles é simplesmente a vontade de querer sempre melhorar, e essa vontade nós temos. Eu gostaria de agradecer a todos os parceiros por esse evento, porque sem vocês não seria possível. Temos aqui casa cheia. Também, Herbert, estamos transmitindo online, isso em tempo real, e Sobral representa exatamente isso, essa disponibilidade. Então, a gente quer agradecer mais uma vez a Universidade Vale do Acaraú, Universidade Federal, Faculdade Luciano Feijão, INTA, IFES, SEBRAE, Hugo, parceiro de todas as horas, COGER, SAI, CAGES, EMATES, IBRAPA e CISAP. Temos muito o que conversar, temos muito o que aprender e estamos preparados para isso. Muito obrigada. Aí, Daniela Costa, ela que é a secretária de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Sobral. Queria agradecer aqui ao professor Rodrigo, coordenador do curso profissionalizante de agronegócio lá de Massapê. Agradeço aqui ao Zé Maria, que é o coordenador do projeto Paulo Freire. Outra palavra do nosso vice-prefeito Carlos Hilton. Boa tarde. Sejam bem-vindos a Sobral, amigos e amigas que vieram para Welcome to Sobral. Welcome to the United States of Sobral. It's a joke. It's like our city is new in the world. Okay? United States of Sobral is a long time ago. Muito bem, então eu quero cumprimentar todos os amigos e amigas que estão aqui na nossa plenária, na nossa mesa. Daniela Costa, nossa secretária de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Sobral, a Luísa Barreto, nossa secretária de Agricultura e Pecuária de Sobral, a nossa vice-reitora Isabel Monte Alverne, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, professor Herbert Vasconcelos, diretor do Centro de Educação à Distância de Sobral. Parabéns, esse equipamento é um sonho para nós, maravilhoso.
Todo dia eu passo aqui em frente e isso é da nossa comunidade sobralense, da nossa comunidade da região norte do estado de Ceará. As pessoas ainda não estão, eu creio que não estão ainda visualizando a maravilha desse equipamento. Eu acho que todos vocês até devem ter conhecido a dimensão física, a capacidade de formação que esse equipamento tem. Então, professor, o desafio é grande. Conte com a nossa, para que esse equipamento realmente venha cumprir a missão designada. A nossa Cristiane Coelho, vereadora, cada vez mais bela, bonita, está fazendo muito bem, viu? Estou dando de vereadores para você, viu? A comunidade. Alô, boa tarde, Luiz. Então, Cristiane, um abraço a você, obrigado pela parceria. Ao professor Eliano Vieira Pessoa, diretor do Instituto Campos Sobral, vai ficar na CIMEF, oscilando. A professora Crislane Carvalho, das faculdades de Cinta, ao meu amigo, companheiro, representando aqui a iniciativa privada, sempre parceiro, Fernando Ibiapina. Márcia Rodrigues, que não está aqui na mesa. Estou colocando na boca, está falhando aqui. Para Silvia Aguiar, do Novo México, da Silvia. Professores, alunos, amigos, secretários e secretárias aqui presentes, Igor, e mais aqui. O Igor está presente. Vicente Lopes, nosso companheiro da COGER. Enfim, realmente nós estamos iniciando um seminário, um momento de troca de conhecimentos fundamental nessa região. Sobral não é quente, não. Quem é quente é o sol. Não? Vocês concordam com isso? Sobral é bem localizado, né? Mas o calor de Sobral é aquele calor que dilata os vasos, faz com que a gente fique cada vez mais feliz, né, Portela? Mas esse calor de Sobral, logicamente, a gente tem as consequências naturais de uma região como a nossa. A desertificação, a estiagem, é uma realidade que tem que estar sempre nas rodas de discussão, principalmente em um cenário universitário. Nós temos aqui, nós somos uma cidade universitária. Hoje nós temos aqui em Sobral mais de 50 cursos universitários sendo realizados. 50 cursos universitários. Então isso realmente configura a nossa cidade como uma cidade privilegiada. Porque se nós temos aqui, além de equipamentos como esse, além do Instituto de Tecnologia, do nosso IFET, além das universidades, nós temos um equipamento como esse, e isso realmente ilustra a nossa cidade com um potencial inigualável. Potencial realmente de destaque. Como a Luísa falou, nós instalamos em Sobral, no ano passado, um gabinete de monitoramento das ações de convivência com a seca e estiagem. Eu, particularmente, não concordo com certos termos. Por exemplo, combater a seca. Eu não concordo com esse termo, combater a seca. Eu acho que um fenômeno natural, fica difícil a gente ficar com esse compromisso de combater a seca. Nós temos é que nos preparar para a seca, para estiar. A presidenta Dilma, e o fato de estar aqui, depois de décadas atrás, dentro do Brasil, depois de habitar as pessoas, a presidente Dilma foi aqui e investiu mais no Nordeste em obras de vivência com a seca e estiagem. Nós instalamos... Mostre de mim mesmo, para você.
nós instalamos esse gabinete de monitoramento das ações de convivência com a seca e estiagem em Sobral. Né? Um gabinete que ele é instalado na prefeitura, mas ele é do município. Nós, nas nossas reuniões, nós temos representações comunitárias, nós temos parceiros. Esse gabinete foi importante para a realização, no ano passado, de uma conferência da ILACT aqui em Sobral, que é a Iniciativa Latino-Americana de Ciência e Tecnologia. E essa conferência foi exatamente voltada para a desertificação. Então, nós temos realmente uma realidade. A presidenta deu o exemplo. Por que países que têm a neve como uma realidade passam meses e meses vivendo na neve e não têm a dificuldade que nós temos com a nossa realidade da seca? Porque nós não temos o preparo, não temos a cultura da seca. Nós temos sempre aquela situação da emergência, aquela situação da urgência. É preciso que a gente invista realmente em obras, que a população da nossa zona rural, principalmente, possa conviver. Nós visitamos praticamente todas as localidades do nosso município, vendo a dificuldade. Não tivemos, mais uma vez, um inverno como era esperado. Mas nós vemos as dificuldades que nós temos nas zonas rurais. Mas também a gente ficou encantado com o grande investimento que nós temos na nossa cidade, na nossa zona rural. Cisternas, poços profundos, enfim. A maravilha, projetos de irrigação, enfim, nós temos realmente um investimento considerável. Seria muito difícil, pessoal, caro Fernando, conviver com este período de seca se não tivesse esse amortecimento de investimentos. Nós temos a história da década de 50, que nós tivemos uma seca histórica. Essa seca, essa estiagem que nós estamos vivendo, realmente tem uma proximidade daquela de 50, se não for maior que a de 50. Mas a população não saiu do seu habitat. A população ficou no seu canto, no céu da sua casa. Antigamente, tinha os retirantes. Quando a seca começava, todo mundo vinha para a sede do município, para as capitais. Voltavam às capitais, viviam realmente os fenômenos de humilhação, momentos de flagelo por conta da seca. Mas nesse momento, graças ao investimento da presidenta Dilma, de obras, convivência com a seca e estiagem, nós temos lá as populações, as famílias nas suas casas, com o seu poço profundo, com a sua cisterna, com os projetos de irrigação. Nós precisamos de mais tecnologia. Nós precisamos aprender mais tecnologias novas que possam amortecer ainda mais essa nossa realidade. A Luísa falou, nós temos aí, só cisternas de placas aqui em Sobral são 530. O que mais, Luísa? 62 e por aí vai, poços profundos, enfim. Agora, precisa de novas ideias. E é um seminário como esse que vai nos trazer essas novas ideias que nós precisamos. E nós temos um público de jovens, bem representado entre professores e estudantes, poder público e iniciativa privada. Público e privado tem que se somar para que essas coisas possam melhorar. Então, quero desejar aqui, em nome do prefeito Bebeu, que infelizmente não pôde estar presente agora, nós estamos vivendo um momento delicado na questão de organizações, enfim, né? Mas ele está com a agenda inadiável e não pôde estar presente, me deu essa alegria de representá-lo aqui. Só desejo a vocês, amigos e amigas, caros professores que estão aqui presentes, no Novo México, desejar boas-vindas a vocês, que vocês aproveitem a nossa cidade, não se assuste se der um tremorzinho de terra, isso é normal, tudo tranquilo. Vereador Chico Joia, você chegou agora, vereador? Vou chegar. Vereador Chico Joia, grande amigo. Então, boa tarde e um excelente seminário para todos nós. Grande abraço. Muito obrigado, doutor Carlos Dilma, com o nosso vice-prefeito. Queria agradecer aqui ao Chico Joia, citado aqui, vereador. Agradeço aqui aos pesquisadores da Embrapa. Agradeço o Álvaro Garcês, ele que é o secretário de Finanças lá da Prefeitura de Massapê, de Acaraú. Eu gosto dos dois municípios, né?
Professora Maristela, pró-reitora de extensão da UVA, obrigado pela sua presença. Muito bem. Bom, vamos agora agradecer aos componentes da mesa. Agradeço a todos, porque nós vamos agora começar com a palestra, certo? Obrigado, doutor Carlos Hilton, Daniele, Luísa, doutora Crislene, vereadora Cristiane, professora Eliana, enfim, a todos os componentes da mesa, doutor Fernando. Mais uma vez, eu aqui agradeço aos parceiros, como a UVA, a Universidade Federal do Ceará, Faculdade Luciano Feijão, Faculdade Cinta, Instituto Federal do Ceará, Centro de Educação à Distância, o SEBRAE, COGÉ, agradeço ao SAI, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a CAGES, a Ematerce, ao CISAR. Os agradecimentos aqui dos organizadores deste seminário. Vão ser chamados agora. Eu queria já convidar o primeiro palestrante, Dr. Raul de Gouveia Neto, professor de Negócios da América Latina e Estudos Internacionais da Universidade do Novo México. Vamos aplaudir o Dr. Raul. Agradeço ao Dr. Rodney, ao Dr. John William, também estão presentes. Alô? Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui em Sobral. O estado do Ceará é um estado muito bonito. Alô? Agora, é um estado muito bonito. Eu queria agradecer também a de todos vocês. Uma alegria imensa estar aqui. Eu queria começar agradecendo algumas pessoas que tornaram esse seminário possível. São tantos nomes, eu peço perdão, alguns dos nomes que eu não cite, mas eu não posso deixar de agradecer ao nosso governador Cid Gomes pelo apoio ao nosso seminário, ao nosso querido prefeito de Sobral, Bebeu Aguda, a nossa secretária de Agricultura e Pecuária, Luísa Barreto, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Daniela Costa, e também meus agradecimentos a Silvia Aguiar e a nossa vereadora Cristiane Aguiar. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho que vocês nos deram esse tempo para a gente poder ver. Tá? Eu queria chamar para a mesa, nesse momento, o professor Souto Cassacia, o Rodney Harrington e o John Brown. Por favor, segue-se à mesa. Gente, um dos desafios da nossa economia brasileira, do estado do Ceará também, é a criação de uma economia, de uma sociedade sustentável e inclusiva. Inovação tecnológica é um fator, uma dimensão importante na criação dessa sociedade inclusiva e sustentável. O seminário que vocês hoje vão assistir vai apresentar uma série de tecnologias que tem um impacto, que potencialmente tem um impacto muito grande na questão da sustentabilidade aqui da região de Sobral e também do estado do Ceará. Eu hoje ouvi várias pessoas falando, por exemplo, dos poços que foram abertos da água salobra. É uma realidade nordestina, nós temos vários estados com água salobra. Hoje nós vamos apresentar uma tecnologia da Altela, o Souto Cassacia vai falar sobre isso,
É uma tecnologia que transforma a água salobra em água potável, que pode ser usada não só para consumo humano, como também para a agricultura. Outra dimensão também dos recursos hídricos do nosso país é a questão da poluição. Hoje, um dos problemas muito grandes no Brasil. Eu já fiz 3 conferências internacionais sobre recursos hídricos e sustentabilidade aqui no Brasil e trouxe especialistas de vários países do exterior. E um dos grandes problemas, apesar do Brasil ser o país mais rico em recursos hídricos do mundo, nós temos o hábito de poluir os nossos recursos hídricos. É uma coisa muito triste. Nós temos pessoas que já faleceram como resultado da ingestão de água contaminada. Hoje, o Dr. Rodney Harrington vai apresentar uma tecnologia que desinfeta a água, que torna a água contaminada uma água potável, própria para consumo humano. É também mais uma dimensão, mais um passo para a gente construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade verde inclusiva. E por último, o doutor. Oi. Eu vou apresentar agora, Vou só falar rapidinho. O Dr. João Brown vai também falar sobre tecnologias de drones que podem ter também um uso na área de segurança, na área de meio ambiente e outros potenciais usos. Eu queria apresentar a vocês, então, agora o professor Sol Cassacia, da Universidade do Novo México, Dr. John Brown, diretor do Falcon, Silent Falcon, e Rodney Harrington, H2O. Tá? Eu vou fazer... Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer o carinho e a receptividade de todos vocês. Espero que vocês aproveitem. Eu vou fazer a tradução das apresentações dos 3. Eu peço paciência comigo. Viu? Bom, eu vou passar primeiro a palavra para o professor Sol Cassacia, pedir a ele que se atenha a 20 minutos. Ok? Okay, well, Rodney will start. Rodney, 25 minutes. Okay? Depois deles eu vou fazer então a minha palestra. Tá? Okay, so I'm going to do this presentation in English, and Raul is going to translate. Eu vou traduzir. Okay, so my technologies are water technologies. For disinfection, making chlorine, put in your water to make it safe. And then filtration, membrane filtration for desalination or for cleaning the water in general. Para água, também para filtrar a água através do uso de membranas. Forward. So the technology, the disinfection technology. A tecnologia de desinfetar. So quite simply, it is salt, water, and electricity to make chlorine, sodium hypochlorite. A tecnologia dele é uma tecnologia muito elegante. Ele vai até mostrar para vocês, depois vão parar de cortar. Então ele combina sal, dá para você voltar no slide? Ele combina sal de cozinha, água, eletricidade para criar cloro, tá? No próprio aparelho. Só pode ser usado para desinfetar. Chlorine is used in many industries, in drinking water, in industrial processes, in cooling towers, many applications. Cloro pode ser usado em várias aplicações, tanto no uso industrial como também no uso residencial. So the first technology I'm going to address, I'm going to start by the smallest first, and then talk about the larger technology. Ele vai começar pelo uso de um aparelho menor e depois passa para aparelhos de alta escala. But first, let me talk about the chemistry of chlorine versus mixed oxidants. So mixed oxidants are more powerful than conventional chlorine. Ele vai falar então da diferença entre cloro e oxidantes, que tem uma performance muito maior do que o cloro. Só o cloro. So
So mixed oxidants are chlorine-based, but they also have an oxygen component to make them more potent. Você mistura então o cloro com oxigênio para fazer um desinfetante mais poderoso. Essa é a base da tecnologia. So this chart represents various materials that can be converted to oxidants. From oxygen or chlorine on the left, chloride to oxygen to make ozone and chlorine dioxide, to the green bars that are chlorine-based, and iodine on the far right. So depending on how much energy it takes to remove the electrons from the element, determines how much oxidation potential chemistry has. São vários materiais, dependendo do grau de energia que você use, você consegue ter uma performance mais sofisticada na limpeza, para desinfetar. So on the right, sodium hypochlorite is chlorine. It takes 1.4 volts to strip electrons from chloride. Do lado direito é cloro, é 1.4 volts para você fazer a operação. And mixed oxidants on the left is the oxygen component. Takes 2 volts to strip electrons. E quando você mistura com 2 volts to strip electrons off of oxygen. Ok, e 2 volts para se você combinar oxigênio com essa mistura de cloro. Okay, so we add more energy in our process to produce mixed oxidants, oxygen components, peroxide primarily, along with chlorine. Eles usam mais energia para criar mais peroxide. Okay. Right. So the effect is that you can kill a wider range of microorganisms, all classes of microorganisms. Então, o resultado desse processo químico que é realizado nos aparelhos que ele produz Can remove biofilms. é que você põe o maior número de organismos resistentes no recursos hídricos. It kills faster, Ele mata mais rápido and your contact time required is less. In other words, how much time the chlorine is in contact with the water. também você aumenta a eficiência do chlorine, porque você tem uma quantidade de tempo menor. So basically speaking, the more energy on the left, the better disinfection on the right. Quanto maior a energia, maior a capacidade de desinfetar. For instance, chlorine alone will kill virus and bacteria, but it will not kill protozoa. O cloro mata o vírus e mata as bactérias, mas não mata os protozoários. Mixed oxidants will kill all the microorganisms in the water. Quando você cria os oxidantes físicos, você consegue matar uma gama muito grande desses poluentes. This is an example on the top, the pictures of biofilm in a piping system at a hot springs in Japan. Essa é uma fotografia de uma terra no Japão. Você, quando começa a introduzir o produto do Rodney, você começa a limpar os campos. O filme começa a desaparecer. This system, this hot spring facility had Legionella in the piping and was making people sick. Tipo a legionela, não sei o nome em português, mas estava fazendo uma série de pessoas que estavam indo às termas doentes. A introdução da tecnologia dele limpou a água das termas e limpou os campos também, desse tipo de bactéria. And they were using chlorine, sodium hypochlorite, in the top picture. 6 dias que o filme começou a ser removido, foi completamente removido. So in the bottom picture are the clean pipes, right? Yeah. So the products, we'll start with the small products. Produtos. So the individual water purifier is one of the first technologies we developed. Esse é um purificador de água portátil que o Rodney desenvolveu. Mostra show da So purifier. this is the device. Tamanho de um celular. Esse purificador portátil purifica até 300 mil litros de água na vida útil do purificador. Ele funciona com energia solar e também bateria. Pode ser carregada no rio. Tá? Ele está passando os purificadores para vocês darem uma confiada. Tá? All right, so the market opportunities for this device are retail, the outdoor camping market, U.S. government for disaster relief,
in developing world where people don't have access to safe drinking water. Dos grandes problemas que o mundo está atravessando hoje em dia é a crescente falta de água e o crescente contato com águas poluídas. Hoje você tem perto de 1,2 bilhões, de pessoas ao redor do planeta que não têm acesso a fonte de água segura. Esse pequeno produto do Rodney poderia ter uso, por exemplo, para quem gosta de fazer caminhadas no mato, para pessoas, por exemplo, que moram na região do semiárido do Nordeste, e a gente vê muita gente ingerindo água de cacimba, com um grau de contaminação muito grande. O estresse que essas pessoas causam em nossos hospitais públicos é tremendo. Então, um aparelho como esse, que tem uma vida útil de 300 minutos de água, pode ter um impacto substancial na construção de uma sociedade mais sustentável e mais segura para a nossa população. So this device will treat, it only weighs about 108 grams weight, uses only salt. Salt is the only consumable in this device. A única coisa que esse aparelho que vocês estão vendo, está passando por vocês, usa para criar o desinfetante é sal de cozinha. Então o custo de manutenção dele é baixíssimo. Através de um processo patenteado pelo Rodney, você tem uma interação com a eletricidade, você gera o desinfetante, você que vai mostrar, você coloca em 20 litros de água, 10 litros de água. So this device produces mixed oxidants, chlorine and peroxide, kill all microorganisms. São oxidantes mistos, que nós já mostramos que são a maneira mais eficiente e superior de matar todos os micro-organismos, bactérias e vírus na água. E ele está produzindo também clorina e peroxide. It uses a regular cell phone battery, a lithium-ion battery, and you can treat 300 liters of water on one charge. Você pode tratar, tem uma bateria de telefone celular que o aparelho dele usa. Em cada carga da bateria são 300 litros de água que você pode desinfetar. So this device uses the sun. It has a solar panel in the back. Tem uma célula solar também, que pode também carregar o aparelho na falta de eletricidade, quer dizer, tem um uso muito grande no interior, onde às vezes a comunidade não tem acesso à eletricidade, ou tem problemas de acesso. The salt, it's available everywhere. Sal, pode cozinhar. And it produces the disinfectant. Then add to the water and kill all microorganisms. Ele produz o desinfetante que você joga de 1 a 20 litros de água e você mata todas as bactérias, vírus e micro-organismos. This device has little lights on the front that you have collected water that you're going to treat, anywhere from 1 to 20 liters. Okay. Then you make the disinfectant in a few seconds, pour that in the water to be treated, and then wait 30 minutes. It's safe to drink. Então você coloca depois de 2 ou 3 minutos, o aparelho cria o desinfetante, você coloca no recipiente com água contaminada e depois de meia hora você pode beber. We've added a flashlight, just a torch, whatever, just because it's easy to add to the circuit. Okay, so that's the little device that we are producing, and we have set up distribution in the United States, and we're looking to distribute this throughout the world. So that's why we're here. Nos Estados Unidos, a cadeia de lojas Walmart já começou a vender o produto do Rodney. Então, estamos aqui na presença de um potencial milionário. E uma das missões de vida do Rodney foi sempre levar essas tecnologias para pessoas que realmente necessitam de tecnologia. Então, a presença do Rodney hoje também aqui tem uma importância muito grande para ele, pessoalmente, para nós também, porque ele está trazendo para nós uma tecnologia que pode ter um impacto especial na qualidade de vida de milhões de brasileiros no futuro. Okay, so this small device is a miniaturization of a commercial scale technology.
A empresa do Rodney também faz outros aparelhos de maior escala, baseados na mesma tecnologia. Tá? Então, por exemplo, esse é um aparelho que limpa, desinfeta. So, So this is the on-site generator. It's an electrolysis process that uses salt water to convert to chlorine. So you start with a softener, a water softener, to remove scale or calcium. You have a brine generator to make salt water from salt. You produce the disinfectant in the electrolytic cell, and it's a fully automated system with controls, internet monitoring, any type of integration to a control system, and it produces the disinfectant. This liquid disinfectant is then injected into the water to be treated. Esse é um sistema de grande escala, onde você mistura água e sal, você joga essa mistura dentro da máquina, você então cria o desinfetante, e com isso você joga, por exemplo, um prédio de apartamentos, uma cidade como um todo, ou até para a fábrica. Tem processos de manufatura que utilizam de água sem limpo, desinfetado. Então também está vendendo também no setor industrial. This system is a small 1 kilogram a day or 2 kilogram a day of chlorine production. 1 kilogram of chlorine will treat 1 million liters of water. Essa é uma unidade menor que ele também está desenvolvendo para limpar, para desinfetar de 1 ou 2 bilhões de litros de água, com 1 quilo de clorina. That's 1,000 cubic meters. Okay. 1.000 metros cúbicos de água. So it's a small unit that's maybe a meter and a half in diameter, maybe 2 meters. Let's see, meter tall. Então são unidades que podem ser usadas em pequenas comunidades. Half a meter in diameter. So it's very small, and you can put this in a small community, treat a small community. 1,000 liters of water a day, cubic meters. This system will produce up to 11 kilograms of water a day, of chlorine, excuse me, to make chlorine just using salt and a little bit of power. So the logistics are very simple. It's just salt you're transporting. You're not transporting hazardous materials. This unit is maybe a meter wide, 2 meters tall. Unidade de quase 1 metro, 1,5 metro. E agora já está podendo desinfetar perto de 11 milhões de água comercial. O Rodney também tem unidades agora no faixa de 22 milhões, 33 e 44 milhões de velocidade temporal, por exemplo, poderia ser atendida, não sei se por uma ou por várias dessas unidades. So the cost to operate. Custo de operação. The operating costs of these are cheaper than buying conventional chlorine. You buy chlorine either as chlorine gas or liquid sodium hyperchloride, bleach. A grande vantagem dele é que ele produz no lugar o desinfetante, ao invés de você trazer em caminhões, ou de você ter que trazer no lugar o desinfetante.
This chart shows that the commodity prices of chlorine gas or chlorine bleach go up, but the price of power and the price of salt have been relatively steady. Okay. So the price is it's a lot steadier, not increasing. E o preço também tende a ser muito mais constante e não sofre as oscilações do mercado como os outros. Você está comprando So the capital cost to buy the equipment is a little bit higher, but the operating cost is less than half. Então, a grande vantagem da tecnologia dele, além de você matar uma gama muito mais variada e extensa de contaminantes, é que, a despeito de você ter inicialmente um custo mais alto, 3 anos você, de 1 a 3 anos, você paga o custo do equipamento, tá? E você, por exemplo, tem uma série de outros benefícios da aquisição do equipamento. So transporting material is a lot cheaper as well, because with sodium hypochlorite, you're transporting 88% water and 12% chlorine. Quando você traz o clorinho, geralmente você dilui isso em água. Então, o peso é muito grande, o processo todo logístico é muito maior. Quando você produz isso em algum lugar, você tem uma série de... So you're transporting 10 kilograms of material to get 1 kilogram of chlorine. Você tem 10, a razão é 10 para 1. In our process, you're transporting 3 kilograms of salt to get 1 kilogram of chlorine. O processo dele é 3 para 1. So there's a lot less maintenance associated with this equipment. There's no hazardous materials. Filters are easily changed out about once per quarter. It's every 3 months. The pH of this solution is neutral, so you don't have to adjust chemicals. Os custos do risco são bem menores. Because the oxidant is produced from a soft water, there are no scaling problems with the equipment or the pumps or piping. Tanto em relação ao scaling, também elimina esse processo quando você está usando equipamento Chlorine. So safety is also reduced. There are no hazardous materials associated with this. It's just salt and water. E você também, o que você está usando é água e sal. Você não está trazendo produtos que são realmente muito risco para a saúde humana, como se você tivesse usando um outro processo para desinfetar a água. Conventional chlorine that's used is hazardous. Biocides used in cooling towers are hazardous. A lot of other chemicals that are conventionally used for disinfection are hazardous. There is no hazardous chemical associated with this technology. Várias outras tecnologias de desinfetar usam químicos, usam produtos químicos que são muito nocivos à saúde humana. No caso do Rodney, é só sal de uso. So it's also safer than bulk hyperchloride, using the safety placard cards that you may be familiar with. Também é mais seguro do que o hidroclorido em grande. So we can give you a copy of this presentation if you like. O Rodney vai disponibilizar uma cópia da apresentação dele. Nós vamos colocar então online, tá? So we're not going to go through every detail. With on-site generation, there's a very small amount of hydrogen, any electrolysis. So that is safely been. And of course, there's electrical safety, which is conventional electrical power. The very small systems are very low voltage. They're not safety issues. The larger system use conventional line power. Chemicals transported, stored, used, or produced. Sem o problema de você ter químicos, produtos químicos que possam ser nocivos. So it's environmentally friendly too. In the United States, it's eligible for green certification. Reduces transportation costs, which is energy and fuel consumption, carbon in the atmosphere. É produto verde também sustentável. So there are a number of advantages to this technology and application.
in various types of operations. So again, we showed you this earlier. This is biofilm reduction. This is eliminating biofilm in piping systems. Tem vários vídeos que a gente já notou anteriormente, a questão da formação de biofilmes também eliminada com o processo. In water treatment plants, you have to maintain a chlorine residual in the water to make sure that there are no microorganisms in the water. So most municipalities want to have a chlorine residual at all points in distribution. That means that every tap in your house, if there is chlorine there, there are no microorganisms. So this technology does a much better job of maintaining that chlorine value in the distribution system much further out. A tecnologia também do Rodney possibilita que a existência de cloro seja muito mais disseminada do que no processo natural. Você está colocando muito cloro, está colocando impacto. Also, there are carcinogenic byproducts, cancer-forming byproducts, that are formed in drinking water when you have organics in the raw water and you add chlorine to it. These are known as trihalomethanes, disinfection byproducts. With mixed oxidant technology, you have much less of these trihalomethanes. Of course, they're regulated in the United States and everywhere else, but this technology does a much better job of reducing those bad byproducts. O processo verde também elimina uma série de produtos que resultam desse processo de desinfetar a água de uma maneira mais sustentável, mais verde. Also, much more rapid oxidation of iron and manganese and arsenic, other types of hydrogen sulfide that may be in groundwater. Também tem uma oxidação mais rápida. And corrosion of piping is reduced because the pH of this solution is much more neutral. The corrosion of the piping is much less. Também tem impacto interessante porque perto de 50% do fornecimento de água urbana às vezes se perde por corrosão de canos ou outras coisas mais. A tecnologia dele diminui a corrosão de canos e também possibilita que a manutenção municipal seja melhor. Também a perda de água sensorial. So there are various ways to put chlorine in your drinking water. From chlorine gas, to bulk hypochlorite, the sodium hypochlorite generated on site from mixed oxidants. And this chart just summarizes the various benefits. And mixed oxidants provide all of these benefits. Esses também tem várias maneiras de você adicionar cloro à água. É bem claro que a tecnologia do Rodney, por exemplo, possibilita uma série de vantagens que os outros processos não possibilitam. So benefits by application in drinking water, a much more persistent chlorine residual in distribution, much better disinfection of the microorganisms, reduced disinfection byproduct. Então, também tem uma série de vantagens, como já foi falado, e até também redução, por exemplo, na corrosão de canos urbanos, como está tanto para chumbo quanto para cobre também. In wastewater treatment, water has a lot of reuse applications, and particularly in dry areas where you don't have a lot of water and you want to reuse that water. So this technology is very good at making reuse water safe. Isso também possibilita a reciclagem de água, energia muito própria para comunidades que estão agora com campanhas, com programas de reciclagem de recursos hídricos também. In cooling towers, there are millions of cooling towers around the planet, 1 million alone in the United States. All of them have potential Legionella problems and heat exchanger, heat transfer problems. This technology is much better at reducing the Legionella, eliminating the biofilm, and making these towers operate not only more efficiently, but much safer. O torre de refrigeração também tem a propensão de você criar muita alga. A tecnologia do Rodney, por exemplo, evita a formação de alga nessas torres de refrigeração. It's not a very known fact, but in the United States, 70% of all potable water that is manufactured is used in cooling towers. Quase 70% da água consumida nos Estados Unidos vem
dessas torres de refrigeração. Also in aquatics, in swimming pools and hot springs, so forth. Very effective at destroying cryptosporidium, which is a threat in swimming pools, and making the water much more safe. É também uma tecnologia muito usada em piscinas. This is a food and beverage plant. This technology, for instance, is beginning to be implemented in Coca-Cola beverage plants in Mexico and in the United States. Essa é uma tecnologia também que está sendo usada agora pela companhia Coca-Cola, tanto nos Estados Unidos, na Colômbia também já estão usando, no México também. Coca-Cola precisa ter uma qualidade de água muito, muito alta. Nós temos várias empresas de sucos aqui no estado do Ceará, como a Silvia já me falou, quer dizer, certamente seria uma tecnologia interessante para essas empresas também ter uma qualidade de água boa. Né? One of the important uses in a beverage plant is cleaning the pipelines. So a beverage plant may have 6 processing lines, but they have to clean the pipes in between each run. Typically, they've been using 90 minutes to clean the pipes. With this process, you can reduce that to 50 minutes. That gives them 40 more minutes of operational time to produce more beverages. And so it's very, very cost-effective to use this technology. Na indústria também de sucos ou de refrigerantes, a tecnologia que está sendo apresentada agora reduz em quase 40 minutos o período de limpeza dos câmbios dos produtos que são utilizados na produção desse. Another application is the dairy industry. And there are 8 places in a dairy that you might use disinfection. And we've applied this technology to all those different applications in dairies. And we've developed proprietary pre-dip and post-dip solutions for the dairy application using mixed oxygen. Nossa secretária de Agricultura estava falando dos usos diferenciados das tecnologias que estão sendo apresentadas hoje. Esse é um exemplo muito bom na parte de produção leiteira, né? Ela ajuda também a desinfetar uma série de produtos que são utilizados. Podem melhorar a qualidade da vida do gado. Okay, so the last part of this is the membrane filtration technology. So, membrane filtration is how you desalinate drinking water, or remove salt from brackish water, or remove organics from fresh water before you use it in a drinking water plant, or use it in beverage plants to filter the water down. So reverse osmosis, membrane technology, is a multi-billion-dollar industry and growing very rapidly worldwide. Osmose reversa, hoje é uma indústria de bilhões e bilhões de dólares a nível global. O Rodney também está produzindo uma linha de produtos de membranas mais eficientes para você remover uma série de contaminantes também da água. Okay. So our technology is basically a new way to make spiral wound elements. And, so this is a mesh, a plastic mesh that is between the membrane sheets and spiral wound membrane elements so that water can flow through the membrane, between the membrane sheets. We have eliminated this mesh, and now we just either emboss or dimple the membrane, or we print a pattern directly on the membrane surface. O Rodney está melhorando, ele está modificando a manufatura de membrana, né? E ele está agora com um processo muito mais sofisticado. Ele também elimina muito o problema de perdas e o problema também de dano nessas membranas. So the raw water, the salt water, is flowing through here, and particles in the water collect in the mesh and cause biofilm to form and scale to form. E a membrana antiga, da maneira que ela também dá margem a você criar biofilme no processo. A dele não cria essa biofilme. With our technology, it flows cleanly through the element. So the other nice feature of this is that this is a pretty thick material, spacer. We can make the spacer much thinner. That's important because we can put a lot more element, a lot more surface area in the same size element. Você também aumenta a superfície na hora que você passa do processo antigo para o processo novo.
ter a possibilidade de melhorar a eficiência do processo de limpeza. So this is the way you make a spiral wound reverse osmosis element. So Você cria um processo de membrana these are desenvolvido used pelo Rodney. under your counter in your house, in seawater desalination plants. Você tem plantas que desalinizam a água do mar, então isso é uma membrana muito mais eficiente do que a antiga. Okay. So these are the benefits again. Up to twice as much water flow through the same size element. Less scale forming in the thing, less biofilm, less easier pre-filtration requirements. Se aumenta o fluxo de água, também se diminui a possibilidade de criação de fluxo. This chart is simple. It just shows that you can put twice as much surface area of membrane sheet in the same size element. You can reduce the spacing between the membranes. Você aumenta o potencial de você colocar mais membrana num espaço menor na hora que você passa do processo ativo do processo que o Rodney está desenvolvendo. This chart simply says that for short membranes like you use in your house, you can get up to twice as much surface area. For large desalination RO membranes that are a meter long, you can maybe get 50% more surface area. Você aumenta a quantidade de espaço para você limpar essa área do processo. So these are pictures that are difficult to see. I also have examples of these elements, if anyone's interested in seeing them after this presentation. But we can emboss the membrane. We can print directly on the membrane. This is a conventional feed spacer mesh, so it's a little difficult to see, but the process is pretty simple. Tem vários processos que você estão ilustrados nessas fotografias. Also, the processing we've done does not damage the membranes. And membrane manufacturers, that's the first question they ask. Okay. This chart was prepared by Sandia National Laboratories, and it shows that the flow rate through our elements is almost twice as much as it is through conventional elements. So we've got independent verification from one of the U.S. national laboratories to validate our technology. O laboratório Sandia no México, cinco laboratórios federais dos Estados Unidos, provou que a teoria do processo de produção do Rodney é muito mais eficiente do que a membrana. So one of the key benefits of this technology is there's less chance for fouling. And fouling is the biggest problem in seawater membrane elements. So again, the summary of the benefits. It's open channel flow eliminates feed spacer mesh, reduces fouling. They're much closer together, so you can put a lot more membranes in the same elements. And improved flow rates in these things help reduce scale formation. Nova tecnologia de membrana desenvolvida pelo Rodney também dá para se colocar mais membranas no mesmo espaço que você utilizava no processo anterior, também aumenta o fluxo de água através das membranas. Anyway, this technology is a little bit technical, but it's generating a very large amount of interest by large membrane companies in the United States. E é um processo que hoje está na vanguarda da manufatura de membrana nos Estados Unidos. I think that's it. Okay. Thank you very much, Rodney. Vou pedir agora ao professor Souca Sacia que faça a apresentação de uma outra empresa lá de Novo México chamada Antela, que tem um processo de dessalinização também muito interessante. Infelizmente, nós vamos ter que pegar.
Good afternoon, everyone. Thank you for coming today. I am not the owner of this company, but I'm a professor at the University of New Mexico. But since they could not come today, I'm making their presentation for them. Não é o dono da empresa, é o investidor nessa empresa. Também é professor da Universidade do Comércio, que é uma tecnologia desenvolvida no nosso estado. So the idea of this company is really very basic. That a lot of times we are trying to do something that is a little bit more complex, but in this case, we are trying to do something that is simple. A grande vantagem dessa tecnologia é que é uma solução elegante, simples, processo de salinização. So the question is, what is some of the challenges that the world faces? Is it, energy? Is it cancer? Is it clean water? Hoje nós temos vários problemas a nível mundial, como energia renovável, o próprio câncer, a cura do câncer e a questão da água limpa. So here is the water problem of the world. There is about 52 trillion gallons for 7 billion people. This is how much water there is required in the world. A lot of it is salty water that is not drinkable. So the idea is, how can we take some of this water and make it usable for people? Hoje, 99% da água existente no planeta é salgada. Você não pode beber como água salobra que você encontra aqui no Ceará. E 85% da população mundial vive perto dos oceanos. E como é que você pode salinizar essa água? Qual é a solução? So part of the problem is that water desalination is very expensive. And, the reason that it is expensive is it depends on pressure. Um dos problemas de você desalinizar a água é que o custo é muito alto, porque você precisa de muita pressão nos sistemas de reversão de osmose reversa. Isso é que faz com que o processo de salinização seja muito alto. O custo seja muito alto. So part of the problem is that you have high capital costs as well as high operating costs. Então, os custos de operação, os custos de capital são muito altos nos processos tradicionais de salinização de água. So, but nature has given us the perfect solution. There is a solution that requires no pressure and very little to no electricity. Mas a natureza saliniza a água de uma maneira muito natural, sem pressão, tá? Sem energia. Quer dizer, tem alguma energia no meio, mas não é uma energia que está sendo usada em osmose reversa. Because if you think about the way that rain forms, it basically is when you see the ocean, what happens is water evaporates from the ocean, because of the sun hits the ocean, the water evaporates, the water moves, and as it moves, it forms clouds. Those clouds basically kind of rain, and the rain is clean water. Então, o processo da natureza é um processo que ela está copiando, de alguma maneira, você evapora a água do oceano, você condensa isso na forma de água, de chuva e água limpa. So the sem pressão nenhuma. So the idea for Altella is simple, that we are really trying to kind of do a system that requires no pressure,
that requires very little electricity and uses inexpensive plastic as a basic material. O processo da Altela é muito único, porque ao invés de metais, como os estabilizadores de osmose reversa usam, a gente usa plástico, que tem uma durabilidade muito maior, que não corrói tão facilmente. A eletricidade que você usa nesse processo é muito pequena, muito baixa, você não tem processo de pressão. Isso diminui muito o custo de operação. This is an example of the towers that are used, where this plastic is involved, where the water will come through. I'll show you a picture in a minute. But basically, the water evaporates, gets clean, and it's collected at the bottom. Isso é uma foto mostrando uma das torres de desalinização. So, this is kind of a problem of looking at the world in terms of the brackish water, the water that requires cleaning. This is kind of showing that there is quite a number of areas that have water that requires cleaning. Essa é uma fotografia de uma água resultante de exploração de óleo e gás. Então, o nosso processo também está água and the focus of Altela has been on the exploration of oil and gas. When you get oil and gas from the ground, it always is mixed with contaminants that makes the water look like this. It's brown. So the opportunity basically is, this is a water company. Altela is a water company. It is a clean energy, clean tech company, and it is a company that basically uses very little energy to produce this water. A Altela é uma companhia de água, vocês viram ali uma garrafa, que aqui é uma água que tem de exploração de petróleo e de eletricidade. Okay. And one of the things that is important here is, the issue that we have talked about earlier in terms of capital costs and operating costs. That here, the basic element that is used in reverse osmosis where there's pressure is you need to have high alloy metals that are very expensive. In this case, we don't need. A Altela é a única companhia no mundo que saliniza a água sem pressão. Eu falei com alguns deputados aqui do estado de vocês que o governo do estado comprou no processo vários desalinizadores, nas cidades compraram, e hoje estão aí jogados ao léu, porque você tem que comprar novos filtros. O processo de uso, de manutenção dessas unidades é muito alto. Quer dizer, a Altela, ao contrário, ela não usa pressão. Então a vida útil é mais de 5 anos para essas torres de salinizador. This is an example of the towers that we use to basically do that operation. É mais uma foto das torres. This is another example of the towers. Outra foto. So the first step basically is kind of really duplicating what happens when nature kind of evaporates water and turns it into rain. So the first part is basically solar energy evaporates water from the ocean. The second step is basically the cold air basically cannot hold as much moisture as hot air, therefore it will cause this condensation. O que as torres fazem é copiar o processo da natureza. Você faz chover dentro das torres. Tá? É praticamente a ideia do processo tecnológico da Altela. And Mother Nature does this in a very efficient way in terms of using energy. Usa membrana. Mas não é o tipo da membrana da reversão osmose. É nanomembrana, sem pressão nenhuma. Tá? E remove os poluentes contaminantes. So basically, the idea is that Altela kind of brings those two steps together, both the condensation and the evaporation, one step, and then the third step is basically the desalination of the water, but using less energy than kind of using 3 times to 1 the energy savings in this process. O processo da Altela também desaliniza a água usando 3 vezes menos energia do processo de
And one of the things that is important is when you are producing oil and gas, a lot of the gas basically escapes from these wells. You can use some of that gas for some of this evaporative process. Outra coisa também que a Altela usa é plástico. Placa de plástico, não são metais, então não há problema. E a vida útil do motor. So this is basically the basic idea of the technology. So, the idea here is the water comes here to this first, part, this first part of the tower. Remember the towers that we showed you earlier? This is basically kind of what happens inside of those towers. Esse é um corte numa das torres mostrando o processo da chuva que ocorre naturalmente dentro dessas torres. So, in this process, basically the brackish water is put kind of in here. As it evaporates, kind of goes up over here, it kind of really moves some of the water heat over on this side. And this is where it gets condensed, and this is where the clean water stream comes out. Então, de um lado você tem água contaminada, do outro lado você tem água destilada. And part of it is, this is where we have those plastic, micro membranes. São as membranas de plástico de um lado fazendo, onde escorre a água da chuva. So this is a picture of the Altela Tower with the kind of the technologist, the PhD that is his name is Ned Botchell, that basically has developed this company and used this problem. Essa é a foto do inventor de uma das torres da Altela. This is an example of towers, and some of you can see some of the plastic. São as unidades de plástico que são usadas no processo de plástico. This is kind of a look from inside, what is built inside of the towers. Essas torres podem ser colocadas em containers de 20 pés, 40 pés, e podem ser construídos para diferentes lugares onde existe necessidade de sanitizar a água. Another look at what happens. You can see here both towers has where the water comes in and how it comes out. Também mostrando que é um processo modular, você aumenta a quantidade de água desalinizada ou limpa, dependendo do número de tubos que você acopla ao processo. So Altela these days are really highly focused on oil and gas, and they have a couple of places where they have this demonstrated. These places are in the state of Pennsylvania in the United States, which has very regulations that control what can be put back in the water. So the idea when you get oil and gas out of the ground, you get water with it. That water has to be cleaned. It's going to be water that has to be put back in the ground. A Agência Ambiental Americana do EPA tem exigências muito grandes sobre a qualidade da água que você retorna ao meio ambiente. E a Altela passou muito bem por todas as inspeções do EPA, que hoje é qualificada para jogar água pela limpa diretamente nos rios. Então, uma grande coisa. So the idea here is part of the idea is once you understand kind of how simple and elegant this solution is, then I think it makes sense to use the solution for cleaning the water that comes out of the oil tanks. Essa é uma solução muito elegante, muito tranquila, sem o processo da pressão, ou seja, da manutenção. Thank you. Obrigado. Por último, agora eu vou passar a palavra para o Dr. John Brown. Well, thank you very much. I'm not going to talk about water treatment or water purification. I'm going to talk about really cool little airplanes. O John não vai falar sobre água, mas de qualquer maneira o produto do John também tem aplicações ambientais. Yeah, some people call these drones.
Algumas pessoas chamam o produto dele de drone. We don't call them drones. We call them aerial data acquisition platforms. That's a fancy Silicon Valley term. Ao invés de chamar de drones, eles chamam de um processo aéreo de aquisição de dados. É um jargão hoje muito utilizado no Vale do Silício, no caso, para produtos como Okay, so reason why people in Silicon Valley and fancy technology people call these things aerial data acquisition platforms. A razão pela qual eles chamam de plataformas aéreas de aquisição de dados My video's not working. Peço paciência a vocês, estamos tentando mostrar Sorry about that. Technology is not cooperating with us today. Mas uma questão tecnológica. Okay, well, you don't get video then. Oh well, so what I was going to try to show you were really cool pictures of the plane taking off. Queria mostrar algumas fotos do aviãozinho decolando. Doing all kinds of neat things. It's going to wake you up, but you don't get that now. So the unmanned aerial system market, or the drone market, is an interesting thing because except for military purposes and a couple of other small purposes, it really doesn't exist right now. Hoje o mercado global drones está na faixa de 6 bilhões de dólares, com potencial de chegar a 30 bilhões de dólares nos próximos anos. Com vários tipos de utilização. No one knows how big it's going to really be, but the one thing they do know is it's going to be really big. Esses números são ainda tentativas de você estimar o tamanho do mercado. Todo mundo sabe que vai ser um mercado muito grande a nível global. São tentativas de você estimar o potencial de crescimento desse mercado. Inventa. And the reason why it's going to be so big is because these small unmanned aircraft systems do things that nothing else can do. E os drones agora também estão sendo usados para operações onde o risco de vida humana também é muito alto. Essa é uma das grandes vantagens de você usar drones. They can do things that are dull, dirty, and dangerous, like help out in forest fires. Por exemplo, em questões de fogos, fogo, né, em florestas, né, os drones hoje estão sendo mais utilizados do que os aviões que têm o risco de perdas de vidas humanas. And they can do things that planes and helicopters do, but they can do it much better and much cheaper. Eles fazem as operações que aviões e helicópteros fazem de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata. And they can also make helicopters and planes more efficient in what they do by helping them out. For example, to lose someone in the Amazon, take forever to find that person with a helicopter, put up one of our systems, they can find it very inexpensively and then tell a helicopter exactly where to go. Então, por exemplo, o drone está complementando as ações de aviões
e helicópteros, também facilitando o processo e também diminuindo o custo de operação desses aviões pela complementariedade do helicóptero. Okay, so one of the reasons why the drone business, or the UAS business, is going to be so big is because what there will be used the most for is collecting digital data for everything from farmers to miners to environmentalists, and they can produce this data and downstream it in real time to the operators, creating huge opportunities. Drones como o do John, por exemplo, estão criando dados digitais que podem ser utilizados por fazendeiros, por empresas na área de mineração, e outros como ocupação urbana em cidades como Sobral, para aí fora. And there is a tremendous amount of confusion in the world markets about what drones do. People think that they're only used for killing people, for example. Hoje a reputação dos drones é muito ruim, porque a gente está vendo a utilização de drones em cenários de guerra, como já estão, algumas coisas mais, mas os drones também têm muitos custos que não sejam usados. Some people think that they're only used for delivering pizzas. Outros pensam que é só para entregar pizza. And some people think that they're only up there to spy. E algumas pessoas pensam que estão lá só para servir. But they actually do quite a bit more. Fazem muito mais do que isso. So I'm going to tell you a little bit about our system and why we think it's the best one out. O sistema dele é um dos melhores hoje em existência. Our system is small. It's about a 4-meter wingspan. É um sistema pequeno, com 4 metros de asa. It's about 2 meters long. 2 metros de comprimento. And weighs 11 kilograms. E pesa 11 quilos. And it is solar electric power. E a fonte de energia dele é solar. Então são células solares nas asas. Tá? E é um motor quieto, e é um motor também com uma tensão muito mais baixa do que a gasolina. Because it's solar electric powered, stay up in the air a long time, as long as the sun is shining. Enquanto o sol estiver brilhando, são perto de 12 ou 14 horas, o avião fica em circulação. It's also Todos os sistemas, às vezes tem uma vida útil de meia hora, 1 hora, 2 horas, 6 horas, uma vida útil de tempo. It's also very, very quiet, which is important in certain military applications, but also very important in applications like counting wildlife. Na área de meio ambiente, por exemplo, o sistema de som já foi contactado por pessoas na África que querem, por exemplo, tentar um pouco. Então, por ser quieto, porque sol solar ele não afeta a vida animal daquele habitat. Também é uma vantagem para o mundo. So the things that make our system different from any other drone out there is we have a very slow spinning, high efficiency propulsion system. Então, propulsão muito eficiente, você tem, por exemplo, as células, os painéis fotovoltaicos nas asas, né? It's got thin film photovoltaics or solar cells on the wing, which charges batteries in flight. E esse sistema também de fotovoltaico recarrega as baterias durante o voo também. Então, o tempo de tempo maior. E também uma vantagem muito grande do sistema que ele está apresentando hoje é que você pode, o mesmo avião pode ter vários sensores. Então, ele pode ver à noite, ele pode ser usado na área de mineração, na área de monitoramento ambiental, na área de segurança pública, na área de, por exemplo, de planejamento urbano. Tem várias, só você colocar todos os sensores. Então, o avião tem múltiplos usos, é uma coisa muito interessante. Uma parte dos sistemas hoje, no mercado, são sempre fechados. Como aparelhos só para o. We can also carry a bunch of different sensors, which I'll talk about in a minute, and it's a very aerodynamic and very pretty plane. It's like a flight.
Goes ahead of you. Yeah, these are the specifications. I won't get into the technical details on that. Okay, so we just started producing these things. We just started selling them. And 90% of our market is not in the U.S. and is not in Western Europe. It's in Latin America and in Asia Pacific. O bom mercado, nesse momento, que os produtos bons estão na Ásia e na América Latina. And some of they're used, the applications that they're used for mapping purposes, for mining surveys, for environmental surveys, in agriculture, IED detection. Uma das habilidades do avião dos sensores, o avião do drone, é a possibilidade de ele, através de sensores como o LiDAR, saber exatamente o mineral que está no solo. Ele pode também detectar, por exemplo, drogas, pode ajudar também na questão do saneamento agrícola. They're also used for monitoring and surveillance and intelligence purposes. Também é usado para você obter dados de inteligência, também de segurança de empresas, segurança de portos. Search and rescue, drug interdiction. Você, por exemplo, está numa situação de risco, você tem uma situação de violência, você está com um avião em cima, você está vendo exatamente o que está acontecendo. Isso facilita também o processo de inteligência, o processo de segurança. And emergency response to disasters, but also for habitat protection, wildlife monitoring. E também situações de emergência como fogos, enchentes, terremotos, tsunamis e outras coisas. So I told you before, we call it an airborne data acquisition platform. É uma plataforma aérea de aquisição de dados, né? And it carries, we offer 4 different sensors right now. We'll be offering 4 more by the end of the year. Agora você tem 4 sensores disponíveis para esses aviões, vão ter mais 4 para o final do ano. One of them is a high-definition electro-optical sensor that has a whole bunch of really special characteristics. It's designed for the military, but it's got a lot of civilian applications as well. Você tem alguns sensores que foram desenvolvidos para aplicações militares. It's also got an infrared sensor in it, so you can see at night. Também tem sensor infravermelho que você pode ver à noite também. Então você tem pessoas se escondendo em algum lugar ou na mata, você pode ver através com um aparelho. We've also got a much smaller version that does a similar thing for a much lower price. And then we have a Midway infrared sensor, which it has the ability to detect leaks in gas pipelines and in wells and so forth. It's got a lot of applications in the oil and gas industry. Também, como sensores, você pode usar para saber se tem algum vazamento. It's also got an amazing capability to detect problems in things like bridges, roads, dams, levees, power lines, and so forth. Também você pode usar o mesmo sistema para linhas de transmissão, para estradas, para barragens e outras coisas que você consegue detectar fraturas e transferências. And then our latest sensor is what we call the XCAM, and that sensor has a super, super high resolution camera in it that's integrated with an inertial measurement unit and a GPS unit with a whole bunch of fancy software that allows you to take 3D pictures of and for all kinds of variations. Tem também um sensor que dá uma imagem de dimensão. So I talked a little bit, that's the XCAM-A. If we get the video, I'll show you some of the sensor text, some of the things it does. The Midway infrared sensor
detects gas leaks. It's also great for inspecting, identifying faults in any kind of construction. Sensores também é muito interessante para você até monitorar torres de geração de energia. And we're coming out shortly with a hyperspectral sensor, which has a lot of applications, for example, in agriculture. And, Tem também uso na área da agricultura, por exemplo. And then what we're coming out with at the end of the year is a LiDAR sensor, which is a very In agriculture, can you give us an example of working with this with ok. Na agricultura, vamos chegar lá logo. Tem também, até o final do ano, vamos entrar com um novo sensor, que é o LiDAR. Yeah, LiDAR is a very, very highly capable imaging sensing system. Laser to black light off the ground, and then tell you what's underneath the ground and O LiDAR também é um processo que, através do laser, você consegue ver e cria imagens tridimensionais, saber exatamente quais são os minerais, quais são o que você tem debaixo da terra. Okay, so I mentioned a hyperspectral sensor being used in agriculture. What you can do, this is actually a farm in Belgium. And Uma fazenda na Bélgica. you can fly over the farm, and with the hyperspectral sensor, it will tell you where in the field you need to add water, where you need to add pesticides, and where you need to add fertilizer. Através disso, o sensor vai te dizer onde você tem que colocar água, onde você tem que colocar fertilizante. Tá? O tempo que você ganha. Devia ter usado para fazer aquilo, né? No, but it'll give you the coordinates of your field and tell you where in the field you need to put E ele também, usando o GPS, ele dá exatamente onde colocar mais água, mais fertilizante. And it's that precision agriculture is going to be an entirely new industry driven by the ability to do this very inexpensively. E você aumenta os ganhos de eficiência na agricultura tremendamente, utilizando esse recurso de uma maneira mais facilitosa, mais eficiente. This is that same farm showing something else. Okay, another use for these systems with a different kind of sensor is in construction projects. This happens to be a road and like a stream bed going underneath the road. And the construction company used the pictures from the system to be able to determine how they're doing and with the project. Também você pode utilizar isso quando você está construindo estradas ou ferrovias para saber como está indo o processo de construção da estrada. This shows you the incredible resolution that you can get. That's 500 feet, and that's a small photo. É uma resolução perto de 500 pés. Você vê que tem uma resolução muito boa. This is a mining survey that was done in outside Santiago, Chile, using a LiDAR unit. I don't know exactly how to interpret it, but this is an infrared image. This is a regular image, and geophysicists can read that stuff and they can tell you what's underneath it. Essa é uma investigação mineral usando a prova de LiDAR. So I noticed that the Secretary of Agriculture is also the Secretary of Fisheries. So this particular technology is used heavily in that industry. Também na área de agricultura. This is what you get from Google Earth. This is what you get from one of our sensors. It's 1 centimeter resolution. A resolução você pode usar tanto o Google Earth como o aparelho dele, a resolução é bem maior. And this is from a salmon fishery in Alaska. They use a sensor to determine where the female salmon is and where they're nesting. Isso também é uma criação de peixe no Alasca.
But they can use this, wildlife managers can use this kind of imagery to know how the fishery's doing and where it needs attention. Também te dá uma ideia de quão saudável a criação desse peixe é. Bastante fácil você Okay. So anyway, the point of that is that this kind of system can be used for a lot of things that most people wouldn't imagine that they would have been used for even a year ago. Esse é um sistema que hoje nos possibilita dar vários usos, coisas que há alguns anos atrás a gente pensava que seria impossível de ser realizado. Hoje a tecnologia dos drones abre uma janela imensa para várias soluções tecnológicas. And it is a relatively inexpensive system. It, depending upon the kind of sensor you want to have in it, it costs about $135,000 US to about $185,000 US for everything that you need. E ainda um custo unitário muito baixo, na faixa de 130 a 180 dólares, comparado ao helicóptero, comparado ao helicóptero. And because it's solar electric powered, the operating costs and the maintenance costs are negligible. E já que você tem motor elétrico e solar, os custos operacionais são muito baixos. Also, the whole thing packs up into a case that's about 2.5 meters long and 1 meter wide. Todo o avião vem numa caixa de 2,5 metros, você joga isso numa picape e vai para onde você quer ir e volta dentro do ar. You can throw it in the back of a pickup truck, and anywhere you can get a four-wheel drive truck, set it up, take it off, and bring it back and land it. Você só de uma pista de 25 metros para o avião decolar e ele vem no paraquedas. Na hora que você quer tirar o avião do ar, ele com um paraquedinha abre e ele desce. Takes off with the catapult and lands with the parachute. So what we sell is a complete system. Everything that you need to operate this thing comes in that Pelican case. You can throw in the back of your pickup truck. É um sistema completo, quer dizer, dependendo dos sensores, você pode ter vários sensores para vários usos do mesmo. And because we use solar electric power, we're the only system that can stay up all day and anywhere near our price range. Hoje, no mundo inteiro, é o único sistema que pode ficar perto de 12 ou 14 horas, já que usa energia solar. Claro. Tem as limitações dos drones convencionais. That's a picture of a very pretty small airplane in flight. So we can make all this happen because we've used advanced technologies in sensors, miniaturization, and aerospace design. We blend that with some very proven off-the-shelf requirements, and we think we've nailed the right market opportunities for this kind of a system, this kind of a product today. Ele acha que ele tem uma boa visão do mercado, do aparelho, satisfaz uma série de necessidades e demandas atuais do mercado. Right now, we're starting to take orders. You'll notice that there's none in the U.S. and none in Western Europe. You'll see that there's quite a few in Latin America, even Brazil, and a very heavy concentration in the Asia Pacific. Hoje, as vendas do produto no Canadá, no México, países da América do Sul e também no Sudeste Asiático, incluindo Oceania como Austrália. So there are some challenges in the UAS, UAV, or drone industry. In Western Europe and in the United States, the regulatory environment is so confused, no one can figure out how to fly in there. Hoje ainda tem uma série de
tendências legais em vários mercados, né? Tanto nos Estados Unidos quanto também na Europa Ocidental, e aos poucos os donos estão sendo aceitos nessas várias funções. The industry is also brand new. No one really understands it. They don't understand. They don't know the difference between our system competitor or our system small. E é uma tecnologia também nova. The larger aerospace companies are not really involved in the industry. It's a little, the industry on a global basis is a little bit like the Wild West. Lembra um pouco do tempo do faroeste nesse momento, as grandes empresas de aviação, construção de aviões não estão ainda envolvidas na construção de aviões. If our early marketing efforts are correct, we think we've got the best solution in fastest growing and most rapidly growing and overlooked portion of the UAS market. And although we're a small company, we're only controlled. For a global company, or even to establish operations and relationships in major markets like yourself. A companhia do João só tem 3 anos de idade, mas é uma companhia global. Teremos muito tempo para fazer isso. João, muito obrigado. Olha, espero que vocês tenham gostado das apresentações. Nós vamos ter agora um coffee break, depois a gente volta com perguntas e eu vou fazer minha apresentação depois. Tá bom? Lá pelas 8 da noite. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado. Oi.